गोवर्धन गिरिधर गोविंद गोकुल। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। Então, pessoal, só para a gente começar aqui com uma prática extremamente curta e simples, só para vocês, para a gente assim dar continuidade no que a gente estava falando no fim da aula passada, a questão do asana, do vinyasa. Às vezes a gente pensa em vinyasa, sequência de asanas conectados com a respiração, como uma coisa muito complicada. E para os propósitos de contemplação, de meditação, assim, de preparar a mente para isso, não precisa ser nada complicado, pelo contrário. Pouca coisa já é bastante eficiente, às vezes, em trazer a mente para uma simplicidade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na posição em que vocês estão sentados, vocês podem cruzar as pernas, se puderem, se quiserem, ou se não, com os pés no chão mesmo, coluna reta. Se puder tirar a coluna do encosto, né? Então, numa posição reta, normal, deixa os ombros caírem um pouquinho para trás, o peito aberto. O queixo, ó, não deixa o queixo pro alto, assim, sempre um alinhamento do pescoço, o queixo um pouquinho para dentro. Essa posição aqui, as mãos repousando nas coxas. Aí relaxa um pouquinho aqui, ó, só sente a respiração relaxada, sem nenhum tipo de controle. Perceba só como é que está a tua respiração. Você pode fechar os olhos se for confortável, ou se não, mantém o olhar num ponto à frente e relaxa o olhar. Aí você vai fazer um movimento simples de braço. Enquanto você inspira, eleva os braços pela frente, assim, ó. E enquanto você expira, volta os braços. Numa velocidade, não faça muito lento por enquanto, não. Uma velocidade bem normal, inspira. Respiração profunda, completa, exala, solta todo o ar. Isso. Faça de novo. Vai tentando fechar os olhos, se puder, só para se conscientizar mais da respiração. E agora procura fazer o movimento um pouquinho mais lento, junto com a respiração um pouquinho mais lenta. Vai deixando o tão lento quanto for confortável, tanto o movimento quanto a respiração. E procure observar também uma pequena pausa de pulmão cheio no fim da inspiração e uma pequena pausa de pulmões vazios no fim da exalação. Respeite essas pausas, são pausas naturais, não são retenções, pausas naturais. Isso, vai fazendo só mais uma vez esse movimento. Quando retornar os braços, repouse com as mãos nas coxas ou no colo. Agora, de uma forma um pouquinho mais sutil, aqui com as mãos no centro do peito, ó. Agora, de preferência com os olhos fechados, eu quero que você primeiro abra os olhos para ver aqui o movimento. Eu quero que você inspire, ó, e vá ampliando como se tivesse uma bola aqui na frente, ó. Com a sensação do toque das mãos, como se estivesse tocando mesmo uma bola. Então você vai fazer assim, inspirar. Traga a sensação de expansão que está naturalmente envolvida aqui e expirar. Volte aqui.
O queixo um pouquinho para dentro, você se recolhe e volta. Consciência na palma das mãos, na sensibilidade das mãos. Pode fazer o movimento. Fazendo da mesma forma, pausa de pulmão cheio e depois volta devagar, pausa de pulmão vazio. Vai tentando deixar a respiração profunda e macia, sem tensão, sem pressão. Isso, vai fazendo só mais uma vez esse movimento. Quando terminar, só volte as mãos numa posição relaxada, os braços. E aí observe novamente a tua respiração natural. Com os olhos fechados. Isso, e aí pode finalizar, abrir os olhos. Uma coisa desse tipo já é eficiente em algum nível, em algum grau, para diminuir a dispersão, a agitação da mente. Ou, dito de outra forma, para te conectar com uma simplicidade. Na verdade, o objetivo é a conexão com uma simplicidade. Existe um ser consciente simples. Esse ser consciente simples, na verdade, é a chave de todo o processo de yoga, e todas as sadhanas, todas as práticas de yoga são, de algum modo ou outro, meios de acesso a esse ser consciente simples. O que é um ser consciente simples? Está falando que eu sou complicado, professor? Sim, de alguma maneira a gente está envolto em um certo emaranhado que nos impede de estar em contato com a realidade como ela é. Então, por exemplo, a natureza é uma coisa que evoca em nós esse ser consciente simples, de uma forma muito eficaz. Então, se você pensar assim, você está lá no campo, numa hospedaria, e você sai, abre a porta para sair e ir para o refeitório comer. E aí você sai e olha para cima, como quem não quer nada, e dá de cara com aquele céu estrelado que a gente não tem na cidade, na verdade, e que a gente olha para aquilo e simplesmente faz o quê? Admira. Admira e sente um conforto e um bem-estar, uma plenitude, na medida em que o céu estrelado não evoca em nós o ser carente. Carente quer dizer querente, que quer alguma coisa, que tem uma demanda, uma exigência com relação ao objeto. Isso que é o ser carente. Ele querente, ele quer alguma coisa, tem uma demanda. O céu estrelado não suscita isso em nós.
Você é capaz de aceitar e aceita completamente aquele céu estrelado, porque aquilo a gente diz, é perfeito. Aquilo é uma perfeição. O intelecto humano, o coração humano, ele tem uma ânsia por perfeição, por harmonia, por ordem. Né? Se você botar na mesa de alguém várias canetas assim, uma do ladinho da outra, e uma se virar de ponta cabeça, né? A pessoa olha aquilo, a tendência é você ir lá e virar aquela na mesma posição das outras, né? Tem gente que chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Não é TOC. O TOC é uma exacerbação de uma ânsia por ordem, por ordenação, por harmonia que é natural do intelecto humano. O intelecto humano, a mente humana está relacionada com uma ordem maior. E para aonde ela vê, ela quer ver ordem e vê. A ciência é essa ordenação lógica de uma ordem real, concreta, que existe, que não é lógica, que não é linguística, é real, concreta, está lá. E a mente humana, ela tem a capacidade de apreender essa ordem, abstrair essa ordem e formulá-la logicamente em leis e tal. Isso é o que a mente humana faz. E ela tá sempre ansiando por uma ordem. Agora, é interessante porque quando você olha para o céu estrelado, por que você considera aquilo perfeito, harmônico? Por que você não tem nenhuma demanda com relação a isso? Né? Se você olhar as Três Marias ali, o cinturão de Órion, elas não estão alinhadinhas, não é uma linha reta. Tem uma das estrelas, ela está um pouquinho, né? Uma das estrelas está um pouquinho torta ali. Está um pouquinho para baixo das outras. A gente não considera essas Três Marias não suscitam em nós uma pressão por ordená-las. A gente sabe que elas estão em ordem perfeita. Mas baseados em que a gente sabe disso? Não é por uma ideia de simetria. Peraí. Não é por uma ideia de simetria rasa. Elas deviam estar numa linha reta. Não estão numa linha reta. Elas não estão numa linha reta, mas elas estão perfeitamente em ordem. Como que a gente sabe disso? A gente sabe que quem foi que tenha colocado, quem foi que tenha ordenado as estrelas no firmamento, o fez de forma infalível. Não falhou, não está errado de maneira nenhuma. Como que a gente sabe disso? A gente não vê qual é a ordenação. Por que ela não está retinha, as três numa linha? Não, estão desalinhados, mas esse desalinhamento faz parte, a gente sabe, de uma ordem maior. De uma ordem cósmica. E a ordem cósmica é infalível. A ordem cósmica é infalível por definição. O que é a falha, o erro? Né? Como que a ordem cósmica poderia errar? Qual é o parâmetro para a gente dizer que alguma coisa nesse universo está errada? Está fora da ordem.
Assim, o erro... Pensa assim, sei lá, qualquer coisa que você possa errar, um jogo de basquete. Você pode errar a cesta. Porque pré-existe a cesta lá no seu lugar onde ela está realmente. E você pode acertar, essa cesta se torna o parâmetro externo, objetivo, que vai determinar erros ou acertos. Você pode acertar, se a sua bola for bem dentro do aro, é dito que você acerta. Se o seu arremesso não se adequa àquela realidade pré-existente que está lá onde ela está e não foi você que pôs, se ela não se adequa ali, não cai bem ali naquele buraco, a gente diz errou. Não se adequou. Agora, com relação à ordem cósmica, qual é o parâmetro externo e objetivo que ela pode errar ou acertar? Ela que pôs a realidade em primeiro lugar, correto? Não existe um parâmetro fora da ordem cósmica, não existe nada fora da ordem cósmica pelo qual se poderia aferir erro ou acerto da ordem cósmica. A ordem cósmica é aquilo que está sempre certo por definição. É aquilo que é justo. Por isso que se diz Deus é justo. Mas justo não é uma ideia abstrata de justiça. Justo significa preciso, apertado. Quer dizer, não tem nenhum ajustado, não tem nenhum espaço, não tem nenhuma folga, não tem nenhum espaço para o erro. É perfeitamente justa, porque é o que é. Ela que estabelece a realidade em primeiro lugar. Não existe espaço. Para um ser humano o ser humano não é justo nesse sentido. Tem sempre espaço para erro. Você pode se adequar ou não se adequar a uma certa realidade externa que está ali servindo de parâmetro. E você tem que se adequar. Aí você acerta. Se você não se adequar, você erra. Com relação à ordem total, à ordem cósmica, que fez tudo em primeiro lugar, por que parâmetro a gente poderia dizer que ela é imperfeita ou errada, ou injusta, ou desarmônica? Não existe esse parâmetro. Não existe nada fora da ordem. Quando a gente fala em ordem maior, ordem cósmica, é isso que a gente está falando. Infalível. Não é que Deus seja infalível. O infalível é Deus. Essa é a definição correta. Não é que Deus é alguém infalível. Aquilo que é infalível no universo, que não falha, é Deus. Você não pode dizer que uma lei natural, por exemplo, falhou, né? Pô, mas a gravidade falhou, professor. A gente foi para o espaço e lá ela falhou. Ela não falhou de maneira nenhuma. A mesma ordem que se manifesta como peso aqui nesse planeta, lá no espaço sideral se manifesta como leveza. A mesma ordem. É impossível dizer que ela tenha errado ou que ela tenha falhado. Mesmo que os planetas se colidam, mesmo que eles sejam absorvidos no Sol, dizem que vai acontecer isso. Num certo momento da manifestação cósmica, aí vai ter uma contração, ele está se expandindo agora o universo, depois vai se contrair, aí tudo vai se fundir. Mesmo que isso aconteça, mesmo que a Terra entre no Sol, isso não é um erro, não é uma falha da ordem. Pode ser uma falha, pode ser um erro do ponto de vista da nossa expectativa de como as coisas deveriam prosseguir, ou como a gente gostaria que elas prosseguissem. Nesse sentido, a gente diz, pô, não é bom,
ou não deveria acontecer, ou eu não quero. Tudo bem, não há nenhum problema com isso, mas não está certo, não é justo, não está harmônico, não está certo, não, você não pode dizer da ordem cósmica. Com relação a essa ordem, quando você é consciente explicitamente dela, você é só um ser consciente simples. Por quê? Não existe demanda, exigência, carência. A complicação, o oposto de ser consciente simples, é o ser consciente que está emaranhado num monte de querências, carências. Eu quero isso, eu queria que fosse de outra maneira. Isso causa um desconforto interno, uma desarmonia interna, uma falta de integração. Você não fica inteiro porque você queria que algo fosse diferente. Você não está inteiro realmente. Um pedaço de você está lá, consciente da realidade que te cerca, outro pedaço está querendo que fosse diferente. Não está aceitando aquela situação qualquer que seja, ou aquela pessoa qualquer que seja. Então existe uma pressão interna, uma tensão e uma falta de conforto, de felicidade, de satisfação. Quando essa pessoa se conecta com essa realidade da ordem, você vê, essa realidade não é um conceito de ordem, é uma realidade de ordem universal, de ordem cósmica. Quando, por exemplo, contempla a natureza, e aí as demandas, as exigências, os gostos e aversões nossos, eles não têm o que fazer ali. Imagina você olhando as estrelas, a pessoa cheia de... Né? O que ela quer da estrela, do céu estrelado? Nada. Eu não quero nada do céu estrelado, eu quero só que ele seja como ele é. Eu não tenho demanda, não tenho querência. Eu não quero nada. Quando eu não quero nada, eu sou puramente contemplativo. E isso que eu amo. Esse ser consciente simples é o que eu amo na experiência. É por isso que se ama a natureza. Todo mundo ama a natureza, né, em algum grau. Uns mais radicalmente, querem estar no topo da montanha, não sei onde. Outros, menos radicalmente, querem só passear num quintal, num jardim, passear no parque. Mas todo mundo gosta disso. Se sente bem ali. Por quê? Porque na natureza, a natureza não evoca em você esse ser carente. Você não quer nada dela. Você consegue aceitá-la como estando plenamente em ordem e maximamente perfeita. Porque ela é muito claramente uma manifestação de uma ordem maior, que não foi ninguém que fez. Não foi nenhum indivíduo que fez. É infalível. Nesse infalível, você encontra uma paz, um descanso do ser carente. Agora, o interessante disso tudo é que como é possível que a gente se afaste, vamos dizer assim, desse ser consciente simples? Porque não faz tudo, não está tudo dentro da ordem cósmica. Sim. Tudo está dentro da ordem cósmica. Existe algo fora dessa ordem, desarmônico com essa ordem? A princípio, não. Mas existe uma coisa, que é chamado de ignorância. Chamado de ignorância. Não é que a ignorância esteja fora da ordem. Nada está fora da ordem. Mas a ignorância, quer dizer, a ignorância é a não apreciação dessa ordem em certos aspectos da realidade.
Essa ignorância, como que está fora da ordem, na medida em que ela não a enxerga e se comporta como se ela não existisse, como se ela não fosse efetiva. Então há o nascimento de uma entidade pela ignorância, a vidya. A vidya é o primeiro klesha dentro do yoga. O primeiro fator de sofrimento, de agonia, de aflição é chamado a vidya, a ignorância. Ela produz essa entidade. Que entidade é essa? O indivíduo separado do todo. Não só separado do todo, veja bem. O indivíduo para o qual o todo, o mundo, o universo é um antagonista, um opositor, um inimigo. Né? Porque a gente experimenta o mundo como contrariedade, basicamente. É aquilo que está entre eu e os meus desejos. O que está lá? O mundo. Uma barreira, um troço na minha frente, um obstáculo. Algo que me opõe. Não é só eu diferente do mundo, não é só isso. O indivíduo separado do mundo não é uma mera separação, é um antagonismo, é uma contrariedade, o mundo se torna o meu inimigo. Porque ele está lá me contrariando, impedindo que eu alcance aquilo que eu desejo. Meus gostos e aversões. Então nasce essa entidade. Esse ego. Asmita é o segundo klesha dentro do Yoga Sutra. Asmita quer dizer uma noção de eu separado e contrariado. Então o Swami Dayananda chamava esse ego de um ninja. É o ninja. O ninja quer dizer aquele cara que está tenso, com a mão na espada, pronto para desembainhar, antes de tirar a espada da bainha. Porque tudo é uma ameaça para mim. Um ninja, vestido de preto, né? É um bom símbolo, porque é tamas, preta é ignorância, a cor preta, a escuridão. Vestido de preto, só o olhinho para fora, com a mão na espada, andando devagarzinho, olhando pro lado assim, ó, com a mão na espada, pronto para reagir a qualquer contrariedade, a qualquer ameaça. É um ninja. Eu prefiro chamar de Charles Bronson, desejo de matar. O cara vai lá, aquela cara crispada assim, a testa enrugada, o olho assim, aquela cara, tipo o Clint Eastwood, ou Charles Bronson mesmo. Ele tá lá, o mundo é uma, né? O mundo inteiro sequestraram, não sei quem, o mundo inteiro ele sai matando. Essa entidade. Quer dizer, cheio de demandas com relação ao mundo que me é o tempo todo contrário. Na medida que está lá impedindo a realização dos meus gostos e aversões. De vez em quando tudo bem, o mundo me dá alguma coisa, me concede. Né? Mas à custa de quanto esforço, tudo que eu tenho que fazer, etc. Essa pessoa, esse ego, essa pessoa não entende que a satisfação, a felicidade dela vem quando ela está em contato simplesmente com um ser consciente que ela é, simples. Ela não precisa se esforçar muito. Não precisa se esforçar muito para alcançar todos os desejos dela, para realizar todas as satisfações, as fantasias, as expectativas. Não precisa fazer isso. Realmente você não precisa. Você precisa só baixar a Magnum 44, baixar a espada e olhar. Tá tudo dentro de uma ordem.
Isso é fácil de falar. Com relação à natureza, a gente entende bem como que é isso. Mas é muito engraçado, porque, né, por exemplo, a gente está fazendo aqui uma contemplação. Vamos imaginar. Né, a gente está fazendo mesmo uma contemplação, mas vocês estão de olhos abertos. Imagina, né, o céu estrelado. Ser consciente simples, perfeição. Imagina uma revoada de pássaros, aquele som dos pássaros, de manhãzinha. O som dos pássaros, aquele ar fresco da manhã. Ordem, perfeição. Não existe nenhuma demanda para nada. Os animais ali no campo, galinha, vaca, cavalo, cada um fazendo o seu som, perfeito, infalível, nenhuma demanda. A cachoeira, o riacho passando. Agora imagina a sua mãe. Luciano, vem aqui. A voz da sua mãe, o jeito da sua mãe. A sua mãe entra em cena. O seu pai. O seu irmão. Entra em cena. O que acontece com você na meditação? Você dá um pulo, você se sobressalta, existe uma tensão. Em maior ou menor grau, existe uma tensão. Uma clara tensão interna. Diferente daquele ambiente interno de quando você estava contemplando as coisas da natureza, vamos dizer assim. Diferente, obviamente diferente. Como que um objeto externo te causa uma perturbação interna? Um objeto externo, você nem está perto da sua mãe, do seu pai, do seu chefe, do seu amigo. Você nem está perto deles, eles estão na casa deles. Externo. Mesmo se estivessem perto, são externos. Como que eles causam esse pulo, esse sobressalto, essa tensão interna? Obviamente, eles não estão externos, eles estão internos, internalizados, a gente diz. Porque com relação aos entes queridos, existe demanda, exigência, não aceitação. Porque são entes queridos, o próprio nome diz. Querido por quem? Por um querente, por um carente. Você quer alguma coisa deles. Você não está na posição de olhá-los e aceitá-los como eles são, como a nuvem é, como o riacho é, como a lua é. Né? Não está nessa posição. Você está numa outra posição. Você quer alguma coisa deles. Que eles fossem diferentes. Que eles não tivessem feito o que fizeram. Que eles não se comportassem como eles se comportam. Existe uma lista de demandas com relação à sua mulher, ao seu esposo, ao seu filho, sua filha. Existe uma lista. Com relação à maneira como você percebe essas pessoas. A figura internalizada que você tem delas. Elas já estão lá, incomodando você, mesmo quando você não é consciente. Porque se eu falo uma palavra e ela causa um sobressalto, é porque o sobressalto já está lá, né? Se eu falar pão de queijo, você não tem sobressalto. Não tem tensão. Se tiver um mineiro aí na plateia, talvez haja um raga forte.
Raga é desejo, apego. Mas não tem. Não causa nada. É um objeto externo. Pão de queijo, tá bem. Existe uma objetividade com relação a essas coisas. Mas com relação a esses entes internalizados, a esses entes queridos, internalizados, não existe essa objetividade. Você está comprometido com um querer, com uma demanda. Querer é uma demanda, uma exigência. E você não deixa essas pessoas, esses seres, serem o que eles são. E esse conflito está em você, está lá, num nível emocional, na pessoa emocional. Existe essa pessoa no meio do caminho. A gente quer alcançar, a gente quer ter acesso ao ser consciente simples. E a gente tem que integrar todas as nossas camadas, os nossos níveis, como a gente viu na aula passada. Então a gente leva o corpo em consideração, a gente leva a respiração em consideração, a gente aprofunda a respiração, a mente ganha uma certa concentração, você ganha acesso a um espaço mental. Esse espaço mental ainda não é o ser consciente simples. Existe uma pessoa emocional ali. Tem o ninja ali, tem o Charles Bronson. Ele quer várias coisas, ele exige do mundo, das pessoas, várias coisas. Nesse nível, você tem que conceder conscientemente a liberdade para essas pessoas, para essas coisas serem o que elas são. Porque elas já são o que elas são. O que você tem que fazer, basicamente, é deixar a carga no trem. É aquela história da mulher que entra no trem. Acho que o Swami Dayananda contava essa história. A Glória também conta. Uma mulher na Índia entra no trem com aquele... uma carga, não sei o que ela estava carregando, mas uma baciazona assim, feita de tecido entrelaçado, fibra. Aquelas, E na cabeça, com o troço na cabeça. E o trem lotado, cheio. E a mulher entra com aquela carga, carregando aquela carga na cabeça, e a pessoa do lado dela fala, abre um espacinho e fala, senhora, ponha a sua carga no trem. E a senhora é o Charles Bronson, o ego, fala não, porque o trem está muito pesado já, tem muita gente. Se eu largar a minha carga aqui, é capaz que esse trem nem ande. Muito pesado. Ela com a carga dentro do trem. O trem já está carregando. A pessoa está fazendo um esforço extra e não precisaria fazer realmente. Deixar os entes queridos, introjetados, que você tem introjetados em si. Querido não significa amado, pode ser uma pessoa que você odeia. Ela é um ente querido. Você quer alguma coisa com relação a ela. Você quer que ela desapareça, você quer que ela não passe na sua frente, você tem uma demanda. Então, ente querido é isso. Não estou falando no sentido etimológico da palavra ente querido. Você tem uma demanda. Todos esses entes queridos que estão internalizados dentro de você, você precisa conceder a liberdade deles serem o que são, porque eles já são o que eles são. Só que você está carregando essas demandas todas que elas realmente não ajudam em nada. Elas não fazem diferença, a não ser para você. A não ser no seu conflito, na sua não aceitação, na sua tensão. Então você tem que... Cada uma dessas pessoas significativas, não são muitas. Não são muitas, mas são pessoas-chave, pai e mãe sempre.
Estão fatalmente internalizados dentro da gente na forma de uma frustração, uma impotência, um desconforto, uma irritação. Isso é figura de pai e mãe introjetado dentro. Fatalmente, eles nos educaram. A gente tem uma marca muito forte deles, da nossa visão deles. Não é exatamente deles, da nossa percepção deles. Você tem que, em meditação, depois do pranayama, você tem que sentar ali relaxado e pensar explicitamente na pessoa e falar. Isso, essa é a pessoa como ela é, na minha percepção. É assim que ela é, na minha percepção. Falar isso é importante porque você dá espaço para a possibilidade de você estar errado na sua percepção, inclusive. Isso é objetividade. É assim que ela é na minha percepção. E isso que ela é perfeito. Do ponto de vista da ordem cósmica, ela faz parte da ordem cósmica. Ela não é não está fora do cosmos. Ela faz parte da ordem cósmica. O que ela é, o corpo dela, que ela tem, a voz que ela tem, a maneira de ela ser. Mesmo que tenha sido fruto do ambiente onde ela nasceu, o fato dela ter nascido naquele ambiente e não em outro é uma determinação cósmica. Kármica, a gente diz. Ordem kármica significa Ishvara, você traz Ishvara. Ordem kármica. Onde você nasceu, os pais que você teve. A maneira como um ser humano reage às circunstâncias estão dentro de possibilidades dadas, específicas. Mesmo as condições psicológicas da pessoa é dada. É dada, quer dizer, está dentro da ordem. Você vê a sua mãe como você vê o céu estrelado. Como você vê um bicho. Como você vê um riacho. Seguindo uma ordem, dentro da ordem cósmica. Assim você dá liberdade de ela ser o que ela é, e com relação a ela você é um ser consciente simples. Sem demandas, sem exigências. Você só olha ela. Nesse momento, se for feito com profundidade, quando você ouve a palavra mãe, você ouve sem pulo, sem sobressalto, como você contempla o riacho, as estrelas. Você concede, pela sua liberdade, você concede essa liberdade a ela, porque ela é. Ela está dentro da ordem, tudo que ela é. E aí você vai incluindo. Você inclui cada um. Isso significa, Krishna diz na Gita, manter os objetos externos externos. Bahyan sparshan bahir kritva. Ele dá a instrução, Krishna dando a instrução para a pessoa contemplar a realidade. Ele fala, pranapanau samal kritva, deixando a inspiração e a exalação sama, equilibradas, numa proporção, num ritmo, com uma cadência. E aí o que você faz? Bahyan sparshan bahir kritva, deixando os objetos externos externos. Como que seus objetos externos são externos? Por que eu preciso deixá-los externos? Por que essa instrução? Porque você pôs para dentro, de alguma maneira, assim, o seu amor, a sua carência aos entes queridos, criaram um monte de demandas com relação a eles. E você não pode deixá-los eles serem o que eles são, eles exercem uma pressão em você. Deixe eles externos, vejam que eles fazem parte da ordem. Entende? Você concede isso. Você tem esse poder. Você tem esse poder. Conscientemente conceder isso a cada um. A cada um que você faz isso,
é um grau de relaxamento que você adquire, mental. Relaxamento físico também, às vezes, tem uma tensão ali com relação... Também tem relaxamento físico, mas advindo de um relaxamento mental, de demandas, exigências, expectativas. Não, professor, mas eu não consigo aceitar a pessoa como ela é. Eu não consigo. Tá bem, ótimo. Isso é uma realidade também. Eu não consigo aceitar a pessoa como ela é. Ótimo. A gente quer ser objetivo. O que a gente quer fazer é diminuir a subjetividade. É isso que o yoga quer fazer. Então, tudo bem, você não aceita, ótimo. O que você pode fazer? Uma oração. Reza por ela. Pronto, você não precisa ficar inativo. Não fazer nada, você pode fazer. Você quer que a pessoa mude, você não consegue realmente aceitar a maneira como ela vive a vida dela, tudo bem, reza para que ela mude. É o que você pode fazer. Você pode mudar a pessoa, não. Pode rezar para que ela mude, para que haja condições para que ela mude. Você faz, nessa hora você faz uma oração. Na sua meditação, você faz uma oração. A meditação é dinâmica, ela não é uma coisa estática. Ela segue uma única linha. A gente está seguindo uma única linha. Dentro desse contexto da integração desse ser emocional, né? Que tem gostos e aversões com relação aos objetos externos. A gente está resolvendo isso. A gente está fazendo Niroda. Niroda dessa pessoa que tem raga, doeixa com relação ao mundo externo. Onde que a gente está fazendo Niroda dela? Tem que ser uma, né? Lembra? Sempre para se fazer a integração, você tem que integrar numa realidade maior e mais ampla. Essa realidade maior e mais ampla é o ser consciente simples. Ele contém em si o ser emocional, o ser que tem demandas, exigências. Ele contém em si. Ele contém esse ser. Esse ser não é diferente dele. O ser consciente simples e o outro e a outra pessoa que está brigando com a realidade, eles são a mesma pessoa. Não são duas pessoas. Você vai negar a outra. Você vai resolver a outra em si. Nesse ser consciente simples que é capaz de ver esse cara aqui dentro de uma ordem. Esse cara aqui pode largar as demandas dele na apreciação dessa ordem. Aí você faz com cada um. E aí, com relação à imagem que você tem de você mesmo, a percepção que você tem de você mesmo, com as suas limitações, com as suas frustrações, com o seu passado todo, com suas expectativas do futuro, tudo isso você insere dentro da ordem. É assim que eu sou. Na minha percepção. Eu não sei realmente como eu sou. Ninguém sabe como que você é realmente. Você tem uma imagem de si, que é natural. A gente não sabe de nenhum objeto inteiramente. Não é um aspecto. A gente tem uma imagem, uma noção, um conceito sobre as coisas. Sobre nós mesmos, como pessoas, também é assim. É assim que eu sou, na minha percepção. E você dá liberdade para si mesmo ser como você é, incluindo o seu passado, tudo que foi feito por você, adequado e inadequado, está dentro da ordem. Eu fiz como eu pude. É uma espécie de acerto de contas, no bom sentido. Tendo Ishvara como referência, tendo essa ordem cósmica como referência. E você inclui tudo, não existe nada fora, realmente. Suas expectativas com relação a si mesmo, como você deveria ser, etc., bota tudo no saco. É assim que eu fantasiei a minha vida, a minha individualidade. Tá bom, eu não pude fazer diferente. Não tenho nenhuma aversão a isso também. Tá
Está tudo dentro da ordem. Não existe nada de inaceitável do ponto de vista da ordem cósmica. Inaceitável existe do ponto de vista do ego. Eu não queria que fosse assim. O que eu não queria que fosse, eu falo inadequado, imperfeito, inaceitável, mas do ponto de vista da ordem cósmica não existe nada, não existe tal coisa. Todas as facetas da minha personalidade, do corpo para dentro, são parte da ordem. Ordem física, ordem fisiológica, ordem energética, a minha saúde, se ela é boa ou ruim. É dado. É uma condição dada. É meu karma. Está dentro da ordem. Com o meu livre-arbítrio, eu sempre tenho uma margem de manobra para melhorar um pouquinho a minha situação. Sim. Essa margem de manobra está dentro da ordem. É dado ao ser humano a possibilidade de escolher. E de escolher, inclusive, abusar do seu livre-arbítrio dentro da ordem também. Ou usar o seu livre-arbítrio a seu favor e melhorar a sua situação, sim. Um tanto, melhorar um tanto. Você entende o que está sendo construído, o que está sendo feito? Você está resolvendo o ninja, o Charles Bronson, num nível mais amplo de percepção, que é a percepção da ordem, que a gente, em geral, não leva em consideração. A gente vê as coisas do ponto de vista dos nossos desejos, das nossas expectativas, das nossas fantasias. Isso tudo é a subjetividade, é o seu mundo particular, subjetivo. Isso é para ser diminuído. Isso é para ser diminuído. Você diminui a subjetividade e aumenta a objetividade. Quer dizer, a presença de Ishvara. Ishvara, Deus, significa essa realidade, o que é. Ishvara é aquilo que é. Não é nenhuma figura esotérica ou que tem um nome específico, uma forma específica e que esteja em algum lugar. Isso não é Deus. Pode ser um símbolo para Deus, provisório, sem nenhum problema. Mas o que Deus é a realidade. É aquilo que se impõe, que é. É a própria força do ser. Em todos os níveis. Aí esse ego que antagoniza o contrariado, esse diminui nesse processo de yoga, de integração, de nirodha. Esse Rakshasa é um Rakshasa, um Asura, um demônio. Né? É isso que ele é. Asura, Rakshasa é aquele que, o demônio mesmo, mesmo na tradição cristã, é assim, o demônio é o quê? Aquele que briga com Deus. Deus não está brigando com ele. Deus não briga. Mas ele briga. Ele está contrariado. Se a gente vê a história Mahabharata com Duryodhana, ou mesmo Ramayana com Ravana, o que eles são? Qual é o simbolismo deles? O ego. Eles são numa luta. Eles não estão relaxados, eles não estão felizes sendo o que eles são, não.
Existe uma não aceitação. Duryodhana não conseguia sequer suportar a visão dos Pandavas, sendo virtuosos, sendo felizes, construindo o reino lá de Indraprastha, fazendo daquele lugar uma terra próspera. Não, ele não conseguia aceitar isso. E ele precisava ir contra isso, ele precisava acabar com isso. E contra uma realidade. É isso que o ego faz. E aí, nesse processo contemplativo, o que a gente faz é, entre aspas, dissolver, integrar, melhor dizendo, esse ego no ser consciente simples. O que é o ser consciente simples? O ser que está consciente de Ishvara, da ordem. Existe essa integração. É uma coisa que é para ser entendida e feita no nosso processo contemplativo, e o que acontece é que esse eu reativo é pacificado. Ali naquele momento, você exercendo o seu livre-arbítrio, deixando os objetos externos, concedendo liberdade a tudo natural ou humano ser o que é, porque não existe diferença entre natural e humano, tudo é natural, tudo é Ishvara. E você tira a carga, você deixa a carga no trem. Tem uma diferença para você. Para o trem não tem diferença, para a realidade não faz a mínima diferença. Deus não se opõe a nada, nem a nossa ignorância. Essa é a natureza dele. Ele não briga com nada. Nada se opõe a Deus. Deus é maior do que a gente pensa. Ah, Deus está brigando com o demônio. Não está. Não está realmente. Ele é maior. Não está em conflito com absolutamente nada. E esse é o nosso objeto de contemplação. Eu chamei de Saguna Brahma na aula passada. Saguna Brahma significa o abrangente, né? Brahma. Ou Ishvara, tanto faz o nome, Deus. Esse Deus, essa realidade, não é um conceito sobre Deus. Não é uma imagem de Deus. É uma realidade com a qual você está relacionado o tempo todo. Esse ser consciente simples, você não precisa perder ele. Ele é a sua personalidade básica. Todo o tempo você está relacionado com Ishvara na forma de uma ordem. Né? Mesmo agora, você está ouvindo uma aula. Você está ouvindo as minhas palavras, né? E ouvindo com significado. Os sons que eu falo, eles têm um significado que é compreendido por você. O que é isso? Não uma ordem. Você está imerso nisso. Uma ordem cognitiva, uma ordem sensível. A ordem que faz seus ouvidos captarem o som, o seu cérebro processar o som, a sua mente entender o significado dos sons. Que esforço você está realmente fazendo? Que esforço você está realmente fazendo? Você não está fazendo nada. O som, ele se impõe, ele se dá. O entendimento, ele se impõe, ele se dá. Você tá só presente. Você está só presente, consciente do quê? Ah, dos sons, professor. Não, você está consciente de Ishvara, da ordem cósmica na forma de uma ordem cognitiva.
que possibilita a cognição humana, a audição humana. E se existe alguma reação emocional ao que eu estou falando, essa reação emocional está dentro da mesma ordem. Né? Não é uma ordem mais puramente cognitiva, uma ordem emocional psicológica do ser humano. Eu falei alguma coisa pela qual você tem alguma aversão por causa do seu passado. Ok, sem nenhum problema. Ishvara continua presente, não é deslocado da minha percepção. Eu não acho que isso esteja errado ou seja inadequado. Quem sou eu para dizer? Eu posso até trabalhar para melhorar isso se eu quiser. Mas que eu tenho essas reações, eu tenho. É um fato. Se é um fato, é Ishvara. Está dentro da ordem. Não existe deslocamento realmente. Uma vez você foque a sua visão nisso, que é o que o processo contemplativo faz, não existe uma dispersão disso, dessa visão, porque tudo é isso. Tudo é essa ordem. E você, o que você é esse ser consciente simples que se relaciona com essa ordem o tempo todo. Na forma da natureza, na forma do céu, das montanhas, da mãe, do pai, do chefe, do amigo, dos desejos. Eu sou o desejo nas pessoas, Krishna fala na Gita. Kamahasmi, Kamosmi. Eu sou o desejo nas pessoas. O desejo está dentro da ordem. O ser humano pode desejar, é um privilégio, inclusive. Um privilégio que não é partilhado pelos outros animais, só por nós. Um animal não deseja nada, ele tem instintos. Ele não escolhe nada. Melhor que não deseja nada, ele não escolhe. Não pode escolher. O ser humano pode escolher. É um privilégio. Calma, um desejo. Ele não está deslocado da ordem cósmica. Assim você inclui cada nível. Desse ser carente com relação a cada objeto que haja uma carência, uma sensação de limitação, você inclui isso dentro de Ishvara e Ishvara absorve isso, vamos dizer assim. Não tem como não absorver. Se você está culpado com relação a alguma coisa, o teu processo de meditação vai incluir a sua culpa, não vai negar a sua culpa. E aí, Cristian? Não vai negar a sua culpa, vai incluir a sua culpa. Não tem nada de errado. A mente humana é assim. Ela é consciente de um Dharma. Valores, certos valores universais, dos quais cada ser consciente é consciente, sabe? Você sabe muito bem que você não quer ser ferido, ser machucado, ser violentado. De nenhuma maneira, em nenhum nível. Nem emocional, verbal, nem físico, em nenhum nível você quer ser agredido. Isso é a base para o reconhecimento do Dharma. Por isso que o Dharma é universal. Todo mundo sabe disso. Sabe que não quer o que não quer para si, sabe o que não quer para o outro. Sabe que o outro não quer igualmente. Isso é a base do Dharma. Intuído naturalmente por todo ser consciente. Quando isso é transgredido, existe culpa. Porque você sabe que é errado. Tudo bem, você fez por pressão dos seus desejos, ok. Você transgrediu, a culpa é natural. Porque você sabe. Se você ignorasse o Dharma universal, os valores universais, você não ficaria culpado. Poderia não ficar culpado. Você falaria, eu não sabia. Eu não sabia que eu não deveria agredir o outro, ou mentir para o outro, ou enganar o outro. Mas eu enganei. Agora eu sei, não vou fazer mais. A consciência não funciona assim. Consciência moral. Não.
A consciência é justamente isso que se impõe na forma de culpa ou consciência pesada que a gente diz quando a gente transgride o Dharma. É uma ordem moral. É Ishvara. Quando você tem uma culpa, você diz, a culpa é Ishvara. Krishna poderia dizer na Gita, eu sou a culpa. Tudo bem. Talvez tenha ensinado a você alguma coisa, a situação. Com certeza pode te ensinar sobre a desvantagem, por exemplo, de transgredir o Dharma. Não é vantajoso. Porque você deixa de ser um ser consciente simples. Tem lá a culpa. Aí é um conflito interno. Aí você é todo culpado. Você não consegue simplesmente acessar esse conforto em você mesmo, que está disponível naturalmente para todo mundo. Aí a culpa se torna um obstáculo. Não compensa transgredir o Dharma, porque você quer essa harmonia interna, é o que você quer. Não compensa. Transgredir o Dharma para alcançar isso, essa suposta felicidade, é um contrassenso. Você talvez aprenda isso, é bom. Pronto, você teve uma experiência direta como isso é ruim. Tá bem. A culpa não está errada, ela é uma ordem moral da consciência moral humana. Em qualquer nível, com relação a qualquer objeto que você tenha demandas, exigências, você resolve na apreciação dessa ordem. Você faz isso internamente, usando o seu livre-arbítrio, em meditação. Aí, você está na presença de Ishvara. Depois disso, asana, pranayama, pratyahara significa bahyan sparshan bahirkritva, deixando os objetos externos. Isso é uma interpretação de pratyahara. Pratyahara significa essa abstração dos sentidos, mas não é só uma coisa cognitiva, assim, sensorial. Existe essa questão emocional de vocês pôr para fora, vamos dizer assim, todas essas pessoas que estão internalizadas em você, com as quais você tem um monte de exigências. Você concede a liberdade para elas serem o que elas são, elas saem de você. Elas não ficam penduradas na sua cabeça. Elas são o que elas são. O que sobra? Sobra o ser consciente, simples, que está confortável consigo mesmo. Vai sobrar isso. Você é isso. Você está desconfortável, agitado, cheio de coisas, quando existe essa... Quem está desconfortável é essa pessoa, esse indivíduo que não levava Ishvara em consideração, que não contemplava Ishvara. Esse demônio, esse não devoto, esse Rakshasa. Esse tá cheio de pressão ali. Esse não fica sentado consigo mesmo nem por um minuto. Logo levanta. Não dá. É muita coisa para carregar. É muita demanda. É muito conflito. E aí você resolve isso. Resta o quê? Resta você mesmo. Na sua simplicidade de ser consciente. Tudo é satisfatório. É uma experiência de conforto e de plenitude muito grande. Porque nada é uma contrariedade para você. Isso é meditação. Aí você pode contemplar em Ishvara, realmente, esse ser consciente simples está em contato com Ishvara
em qualquer situação, com qualquer percepção, qualquer coisa, tudo isso é incluído na sua meditação. Qualquer som que aconteça, qualquer memória que venha, qualquer sentimento que apareça, qualquer emoção, está tudo dentro de uma ordem. Já não é mais você o centro. O centro é Ishvara, que é mesmo o centro. E aí existe o quê? Existe a atividade de Ishvara acontecendo em todos os níveis. Físico. O meu corpo físico é parte do mundo físico. A minha respiração, a respiração é o prana. Não tem a minha respiração. Eu muito mais sou respirado do que respiro. Se vocês sentarem com alguma sensibilidade em meditação e observarem a respiração, a ideia de que eu respiro, ela se torna um tanto uma forçação de barra, na verdade, porque mesmo que eu não quiser respirar, eu respiro. Então, esse agente da ação de respirar é uma noção um tanto deslocada, né? Eu sou respirado. O prana entra, o ar sai. No nível mental, emocional das minhas carências, elas também são naturais, também são dadas. Não fui eu que as criei, não sou eu que as sustento. Elas fazem parte dessa ordem emocional do ser humano. Então, Ishvara é o centro da contemplação. Isso que significa contemplação em Ishvara. Você se torna grande. Eu falei na aula passada, você adquire as qualidades do objeto no qual você contempla. Esse é um princípio do yoga. Você se torna grande. A diferença entre o ser consciente, que é consciente de Ishvara, o ser consciente simples, que é ciente de Ishvara, e Ishvara, essa diferença, ela, na verdade, não existe. Essa consciência, esse ser consciente simples, que é consciente de Ishvara, ele não é diferente de Ishvara. Óbvio, né? E Ishvara inclui tudo. É tudo. É o ser consciente também. Então, existe essa... As pessoas às vezes chamam a dissolução do ego. Mas não é dissolução do ego, é uma iluminação do ego. É um esclarecimento, melhor que iluminação, é um esclarecimento do indivíduo sobre a sua própria natureza, uma objetividade que é aplicada, um olhar objetivo que é aplicado em cada nível. Até que o que resta? Resta uma presença plena, livre de carência. Você resolveu a carência. Livre de carência, livre de limitação, isso que a gente diz em Vedanta, livre de limitação, Brahma. É o que você é. De fato, o ser consciente simples é livre disso, de qualquer carência, ele não tem demanda nenhuma. E ele inclui tudo, está tudo dentro, não tem nada fora. Não tem nada fora do lugar. Não existe conflito, contrariedade. Isso que é a experiência de dhyana, de samadhi. Aí você está lá. Drashtuhu Swarupe Avasthanam. O ser consciente permanece na sua natureza. É o que é dito no Yoga Sutra. Drashtuhu Swarupe. Aquele que vê, Drashtuhu, o Drashta. Aquele que vê significa o ser consciente simples. Que é quem? Aquele que vê. Aquele que entende. Aquele que compreende
Ishvara em vários níveis. Isso que é o Drashtu, isso que é o ser consciente simples. Não está envolvido numa atividade de qualquer tipo. Depois você levanta de meditação, você tem várias atividades para fazer que fazem parte do seu Dharma, que fazem parte de Ishvara. Mas ali, em meditação, em contemplação profunda, não tem demanda, não tem atividade, não tem nada a ser feito. E existe só o ser consciente na sua própria natureza, que é o que você quer ser. E esse ser consciente simples é o que é buscado na experiência. E na medida em que você entende que essa é a sua identidade fundamental, e que você nunca está realmente distante disso, Ishvara é tudo. Tu nunca realmente está em desarmonia com isso. Você alcança uma permanência nisso, vamos dizer. Cognitivamente. Você acessa isso quando você quiser. E esse é o processo contemplativo, é esse acesso reiterado, focado a essa realidade que está sempre presente e da qual a gente está alienado só por ignorância. Essa alienação dessa ordem é o que desintegra a gente. A gente fica despedaçado em várias partes, com relação às várias coisas no mundo, a gente tem vários desejos, expectativas. E enquanto elas não são cumpridas, fica lá uma pressão interna que impede que você relaxe. E aí existe uma tensão que não deixa você estar inteiro, é o que acontece. Essa desintegração é simplesmente esse não estar inteiro. Tem sempre um gancho ali. Então, entendam o processo de yoga como uma diminuição da subjetividade através da contemplação de Ishvara, daquilo que é. Né? E esse é o processo de integração. Existe um outro aspecto desse processo que corre paralelo ao processo meramente contemplativo, que é um processo, vamos dizer, ativo, que envolve a ação no mundo e que também faz parte do processo de integração de yoga. E sobre esse outro processo a gente vê então na última aula, no dia 6, na próxima terça-feira. Aí depois, no dia 8, eu ainda começo o meu curso de Yoga Sutra e a aula também vai ser aberta, essa primeira aula do curso de Yoga Sutras. Então tem, na verdade, a gente vai ter aula dia 6 e depois na quinta, dia 8. Aula aberta para todos. Tá bem? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om